Bom, há quase um ano nós estamos tocando esse projeto como secretário-geral do PL. Nós temos aí a Academia Brasileira de Política Conservadora, que é um projeto que está, inclusive, nas redes. Né? Quem quiser pode clicar, Academia Brasileira de Política Conservadora. Né? Nós temos diversos cursos online, onde nós passamos um conteúdo que define de que forma nós podemos nos posicionar em relação a assuntos os mais diversos que dizem respeito aos valores e ao programa que o PL defende. Então, por que nós defendemos o direito de propriedade, o direito à vida, né? Porque nós somos favoráveis à família como cerne da estrutura da sociedade brasileira, porque nós defendemos um Estado que sirva a sociedade, um Estado eficiente, um Estado moderno, e não um Estado leviatã, um Estado aparelhado, que suga os recursos e a energia da sociedade. Qual é a diferença entre o socialismo, que é instrumentalizado e utilizado nessa guerra cultural que existe, né, do aparelhamento das universidades, das escolas, ao socialismo real, né, que ocorre em países os mais diversos do mundo e o que isso acarreta para as suas populações. Enfim, nós estamos entregando ao nosso militante, ao nosso liderado, aos simpatizantes do Partido Liberal, os instrumentos e as ferramentas para que ele possa discutir com profundidade temas que dizem respeito ao que nós defendemos. A Academia Brasileira de Política Conservadora, ela, na verdade, ela serve ao conjunto da sociedade, não é apenas aos membros com o mandato. Né? Qualquer um pode se inscrever. Né? Eu convido a quem está nos assistindo agora a compulsar na internet, Academia Brasileira de Política Conservadora. Nós já temos aí em torno de 8.000 alunos, né? E eles todos eles se cadastram através da internet, imediatamente, de graça, né? Eles são encaminhados aos cursos que nós estamos proporcionando. São em torno de 14 cursos hoje, mas está sendo sempre feito novos cursos de 5 minutos, cursos rápidos, né? E a nossa ideia é começar a fazer uma divulgação. Nós não começamos a fazer divulgação, muito orgânico. Então, nós vamos divulgar e pretendemos chegar a 80 mil alunos esse ano de 2025. Nós vamos começar a trabalhar com a divulgação na internet, vamos dar publicidade à academia. Essa é a primeira entrevista que eu falo sobre o tema, por exemplo. Né? Mas ela já está no ar, acho que há uns 6 meses, 5, 6 meses. Né? Mas ela está lá experimentalmente, nós estamos carregando os temas, nós estamos buscando, inclusive, pessoas que escrevam a respeito, né, de assuntos que nos interessam, ou fazendo fóruns de debates, né, além dos cursos propriamente ditos. Nós fizemos uma série de parcerias, inclusive com streaming, né, com outros fornecedores de conteúdo, para tornar a academia uma plataforma mais rica. Né? Então, acredito que ela já está pronta, né, para que nós possamos fazer esse trabalho junto à população, para que a população possa incorporá-lo. Então, basicamente, vai ser um trabalho de publicidade. Quando for a hora de lançarmos o projeto, que deverá ocorrer, acredito que entre outubro e novembro, a gente vai fazer um seminário e vamos publicizá-lo. Né? Nós vamos deixar isso para o conjunto da sociedade. Nesse meio tempo, a gente vai fazer o trabalho que antecede o seminário, que é um trabalho justamente de coleta dessas informações, de conversar com esses grupos, de sistematizar essas informações. Outro é a questão da formação e de se passar ferramentas também para aqueles que divulgam os nossos conteúdos nas redes sociais.
né, são os encontros que estão acontecendo ligados à área de comunicação. Aconteceram 2 grandes encontros, mas todo evento que o presidente participa, em qualquer lugar do Brasil, o momento que antecede a sua agenda de campo é uma reunião com influenciadores, com blogueiros, com pessoas que usam a internet de uma forma mais efetiva, né, para que eles tenham contato com o presidente e, a partir dessa empatia natural, possam continuar transmitindo o nosso conteúdo e acessarem as nossas plataformas. E, por fim, a questão do Rota 22. O Rota 22, para nós, é essencial, porque nós estamos fazendo um trabalho que começa esse ano, que é o ano ímpar, que é o ano onde não tem eleição, que a gente pretende repetir em todos os anos ímpares, né, onde os estados são visitados. Acho que esse ano serão 6 estados, 6 ou 7 estados, são visitados com grupos precursores em cada um dos municípios. Em seguida, são realizadas oficinas e seminários com uma metodologia específica, onde os problemas são levantados, as soluções são apontadas, e há uma discussão e a produção de um projeto que passa a ser incorporado pela sociedade como um projeto do Partido Liberal para aquele Estado, né, que necessariamente precisaria ser integrado a um projeto maior. Que aí vem a quarta e última perna, que é um projeto do Brasil, que a gente está construindo, né, conversando com vários segmentos empresariais, pessoas que trabalham voluntariamente em organizações não governamentais, né, em áreas específicas do conhecimento, da saúde, da inovação tecnológica por todo o Brasil, que o PL pretende, no final desse ano, ter um projeto de país que possa ser apresentado à sociedade até em cima da nossa experiência como governo, né, dos erros que foram cometidos e principalmente dos acertos que precisam ser potencializados, e nos debruçarmos sobre essa janela de oportunidades que aí está, né, de um país em que o problema fiscal é muito sério, a falta de um projeto estruturante para o país é um fato, né? Então nós precisamos buscar esses elementos e apresentar um projeto ao país, é o que estamos fazendo. A ideia é essa, nós já começamos a trabalhar esse projeto há pelo menos 3 meses. Nós estamos conversando com os segmentos da sociedade que representam grupos econômicos, mas também grupos sociais, áreas de interesse que precisam necessariamente ser contactadas para que os problemas possam ser equacionados na área de logística, na área de licenciamento, na área de infraestrutura, na área de inovação tecnológica, né? Essa área tributária, né? Nós estamos aí em vias de implementarmos uma reforma tributária que, na nossa visão, precisa ser revisitada, né? Porque nós temos aí uma série de distorções, né? Então, nós estamos conversando com tributaristas, com pessoas do meio financeiro, com secretários de Fazenda. Isso está acontecendo e nós não queremos, inclusive, apesar de estar dando uma entrevista para você, uma visibilidade muito grande, porque para nós o que vai interessar é, ao captarmos esse sentimento, né, e esses elementos, ao final desse ano, no princípio do próximo, né, aí assim a gente vai estabelecer uma metodologia mais específica de organizar essas ideias e apresentar à sociedade como um plano, como um projeto, como um itinerário que o PL deverá seguir, né, no seu próximo governo. A gente pretende disputar o governo em 2026, o governo do país, e ganhar as eleições. Então, o que é que a gente fará, né, no exercício da presidência da República, né? Dado a experiência que tivemos de 2019 a 2022, esse ato, esse vácuo, né, que significa o governo do Lula, com ataque claro ao legado virtuoso que nós estabelecemos. A ideia é potencializarmos os nossos acertos, não repetirmos os nossos erros e buscarmos novas janelas de oportunidade em função do próprio quadro
da conjuntura nacional e internacional. Um erro claro é que o fato é que nós não renovamos o mandato do presidente Bolsonaro, né? Então, a partir dessa constatação, é necessário se revisitar o governo e se verificar qual foi a política pública que, no momento em que foi implementada, ela não conseguiu ter essa conectividade ou essa interação, né, com a sociedade de tal maneira que a sociedade, né, pudesse avalizar o nosso trabalho renovando o mandato do presidente. A questão da comunicação ela é muito vasta, né? O presidente ele optou, por ocasião do seu mandato, de manter a sua autenticidade, né? Ele se elegeu presidente da República sem dinheiro, sem partido político e sem tempo de televisão. E no exercício do seu mandato, ele não adaptou essa ação ao fato de que era presidente de um país do tamanho, da dimensão, da complexidade que é o Brasil, né? Então, certamente, a sua forma, né, de se comportar na comunicação certamente vai ser diferente, mas não significa que a maneira como ele se comportou foi uma maneira equivocada, foi uma maneira que precisa ser ajustada, balanceada, equilibrada, né? E certamente alguns segmentos da sociedade não conseguiram perceber, né, de que forma o governo estava se comportando ou perceberam de forma equivocada. E o resultado é que nós não conseguimos renovar o mandato. Então, tudo isso nos dá a possibilidade de ficar no campo oposto, né, no campo antagônico, né, de buscarmos essas informações e nos prepararmos para, quando exercermos o mandato, né, realmente modernizarmos o país, fazermos o que o país precisa que seja feito, né, esse olhar sobre reformas estruturantes que estão sendo adiadas pelo viés ideológico do governo, como a reforma administrativa, né, como a reforma política, como revisitar a reforma tributária, a reforma previdenciária, né, a reforma trabalhista, né, a necessidade de se revisitar marcos legais, como, por exemplo, a questão do marco de logística dos portos, né, aprofundar o programa de privatizações e de concessão de outorgas e de venda de ativos do governo que hoje não servem ao governo, que só geram maior número de maior custo, né, na sua manutenção. Enfim, fazer um grande trabalho infralegal, né, para desburocratizar, simplificar essa normatização excessiva que o Brasil tem. Então, são impressões, são dificuldades, são reclamações que o setor produtivo tem, com muita razão, né, que foram extremamente aprofundadas no governo atual, que é absolutamente incapaz, né, de enfrentar esse problema, porque tem um viés ideológico muito forte, né, de um Estado hipertrofiado. Se você perguntar ao eleitor, né, qual é o partido que ele se identifica, o primeiro partido do Brasil hoje é o Partido Liberal, né, e um pouco distante é o PT, os outros são praticamente residuais. Então, na percepção do brasileiro, com todo respeito às demais agremiações, você tem o Partido Liberal e você tem o Partido dos Trabalhadores como polos antagônicos, né? Claro que existem partidos fortes de centro, né, partidos robustos, mas que não têm identificação partidária junto ao eleitor, como tem esses dois partidos. E o PT é um partido do passado, né, um partido que perdeu essa conexão com a sociedade. Quem, de fato, consegue representar o sentimento do brasileiro que é empreendedor, que tem valores familiares, né, que acredita na produtividade, que acredita na meritocracia, é o PL. E isso tanto é verdade que nós somos o partido que tivemos o maior número de votos para prefeito nas últimas eleições, nas 5.500 e poucas cidades brasileiras. Nós saímos de 9º ou 10º lugar para 1º lugar no Brasil. O PL não tinha quase 16 milhões de votos. O PL não tinha nenhuma capital que havia eleito o vereador mais votado. Elegeu em 8 capitais e foi o primeiro partido do Brasil. O PL passou a ter o maior número de votos para
para legenda de vereador. O PL tinha uma cidade entre as dos 103 maiores colégios eleitorais. Tem 16 cidades hoje, 19 outras nós temos o vice-prefeito. Então, isso mostra que há uma identificação do eleitor com quem nós somos, porque mais do que o presidente Bolsonaro, que por si só conseguiu vocalizar esse sentimento do que é a direita no Brasil, o eleitor ele está se identificando com a sigla, né, com o que ela representa, né, os nossos valores do ponto de vista de visão de sociedade e os nossos valores do ponto de vista de visão de economia, né, uma economia liberal, uma economia que leva em consideração o mérito, a produtividade, a eficiência da máquina pública, né, que combate o aumento de impostos, que trabalha pela desburocratização e simplificação do Estado brasileiro, né? Então, essa visão é uma visão muito clara que nos aproxima desse eleitor, e é isso que a gente está construindo aqui. É claro que um partido do tamanho do PL, que tem quase 100 deputados, 14 senadores, né? Nós temos um grupo de deputados e alguns integrantes, né, entre, sei lá, 5 mil vereadores, entre quase 1.000 prefeitos e vice-prefeitos, mais de 1.000. Vamos ter alguns que pensam diferente, mas esse é um processo natural de consolidação, de afunilamento, de convergência de uma agenda programática e ideológica que nós pretendemos que fique cada vez mais clara na cabeça do eleitor. Quem nós somos, o que nós defendemos. Nós respeitamos muito a posição de cada detentor de mandato parlamentar. Agora, eles precisam também respeitar a posição partidária. Essa foi a primeira eleição em que o PL definiu diretrizes partidárias a respeito de coligações, da forma como o partido deveria se comportar no país inteiro. Então, 98% do partido, 97% seguiu as diretrizes partidárias, né? Nós esperamos que agora seja 100%. Né? Então, é evidente que nós não temos como mantermos para nós uma coerência se um determinado estado da federação, né, um grupo de parlamentares se aliar com um partido de esquerda, por exemplo. Ora, se ele pensa diferente de nós, a não ser que, excepcionalmente, haja uma excepcionalização dada pela direção nacional de uma adesão, tipo, nós somos a cabeça, somos majoritário e alguém quis nos apoiar. Pode ser. Tá? Agora, não a gente aderiria a um projeto, né, que vai na contramão do que nós acreditamos, do que nós defendemos. Nós temos aqui uma espinha dorsal, quais são as nossas diretrizes, quais são as nossas posições, o que é que nós defendemos. A partir dessa espinha dorsal, é possível variações, claro, que não é um bloco monolítico em que as pessoas fiquem como numa reunião de derviche balançando a cabeça. Mas nós não podemos ultrapassar determinados limites sob pena de mostrar uma incoerência partidária que nós não queremos nem devemos defender. Existem duas disputas. Existe a disputa majoritária do presidente da República e do governo do Estado e as disputas proporcionais de Câmara de Deputados e Senadores. No partido já há aqui um consenso que quem vai trabalhar o xadrez político do partido em relação ao Senado da República é o presidente Bolsonaro. Quem vai trabalhar a Câmara de Deputados, majoritariamente, é o presidente Valdemar. E a candidatura majoritária nossa, hoje, é o presidente Bolsonaro é presidente, ou quem ele indicar. Aí, no momento oportuno, ele vai se posicionar. Esperamos que haja uma decisão política do Congresso Nacional que permita, de fato, a candidatura do presidente Bolsonaro, uma vez que ele está sendo tornado inelegível por um motivo que nós não acreditamos que seja suficiente para que isso ocorra, uma reunião com embaixadores e um comício político. Né? Já está sendo um papel extremamente importante e relevante, né? Onde ele tem ido, ele leva o nome do PL. Né? O presidente ele opinou em vários municípios brasileiros por ocasião das eleições municipais do ano passado, ele percorreu o Brasil,
E não está sendo diferente esse ano, né? Houve uma paralisação em função do plano de saúde que ele teve, né? Mas ele retomou 40 e poucos dias depois, né? E para nós ele é a grande referência, quem consegue levar as pessoas para a rua, é quem consegue manter esse grau de empatia, de conectividade com a sociedade brasileira. Ele é o nosso líder e a grande referência do Partido Liberal. Cada partido político, até pela sua autonomia, tem todo o direito e legitimidade de apresentar candidaturas. Eu tenho ouvido, eu tenho lido alguns sinais de impaciência em relação ao PL e à definição do presidente Bolsonaro. Quem achar que deve, pode e tem toda a condição de lançar uma candidatura. Agora, nós acreditamos que a direita no Brasil, né, vai se posicionar, vai se movimentar, vai dizer quem é o seu candidato. Quer dizer, se tiver que haver um outro candidato, pode o presidente Bolsonaro sinalizar nessa linha. O centro, talvez o centro ou centro-direita, né, tem muitos nomes aí que a gente tem visto, tem lido, tem ouvido agora. Me parece que isso é muito mais uma dádiva do que um problema, né? Eu tenho até brincado, dito que a esquerda só tem um nome, que é o Lula. Se o Lula não é candidato, há uma aridez, há um deserto. Né? Se do lado de cá não, tem uma profusão de candidaturas. Mas há um respeito, e isso é evidenciado pelas manifestações de todos dos eventuais pré-candidatos a presidente da República. Né? Há um respeito ao papel, ao tamanho, à envergadura, à importância, à popularidade, né? À liderança do presidente Bolsonaro. Então, nós vamos aguardar. Quem sabe o momento de se posicionar é o presidente Bolsonaro, nós vamos aguardar. O que o partido está fazendo hoje é identificar quem são os candidatos que têm realmente capacidade de ganhar a eleição, do ponto de vista de tracionar politicamente, de buscar um leque de aliança, de ter conexão com o eleitorado local. Então, para nós é importante, mas principalmente que ele não tenha problema do ponto de vista jurídico, tá? Porque senadores, deputados que têm um problema jurídico vão ter dificuldade no futuro. Acho que a maneira como o foro privilegiado está sendo tocado, ele, ao invés de privilegiar o parlamentar, ele prende o parlamentar e torna ele uma pessoa que precisa ter muita preocupação com o Supremo Tribunal Federal. Então, é necessário que ele tenha isenção em relação a isso. Nós precisamos fazer com que esses deputados e senadores tenham isenção, não entrem no processo com problemas com o judiciário. Nós acreditamos que vamos aumentar bem a nossa bancada de deputados federais. Nós temos hoje pouco mais de 90 parlamentares, nós queremos aumentar bem essa bancada. Nós acreditamos que no Senado, dos 14 membros de hoje, 5 devem disputar a reeleição, então nós já temos 9, e são 27 estados, são 54, a gente acredita que deve chegar entre 28 a 30 senadores, de 25 a 30 senadores, né, entre os que a gente já tem e os que serão eleitos, né, do PL. Aí, claro que haverão senadores eleitos em outros partidos, né, que têm afinidade, que têm convergência, que têm identidade de propósito com o PL. A ideia é termos uma maioria dentro do Senado da República e dentro da Câmara Federal, né, em consonância com o que tem dito o presidente Bolsonaro, né, me deem aí metade do parlamento que eu mudo o país. De fato, é necessário, nos primeiros 10 meses de governo, né, uma mudança estrutural muito grande no Brasil, né, para corrigirmos os rumos e as distorções em que o Brasil se encontra. Né? Não só revisitar aquelas reformas que eu falei anteriormente, né, fazer reformas adiadas, né,
revisitar marcos regulatórios. Enfim, nesses primeiros 10 meses de governo é necessário termos uma atuação muito firme e muito eficaz dentro do parlamento brasileiro. Isso só é possível se houver uma maioria clara, né, onde não haverá necessidade de se fazer uma fulanização nessa discussão de formação de base, mas uma discussão em termos de definir o que é base programática, né? Então, nós temos uma ideia, serve para esse grupo político, ok, então vamos adiante. Né? Você melhorar, você aumentar o patamar, né, da discussão entre o executivo e o legislativo na hora em que você tem uma maioria clara de um determinado partido político e daqueles que convergem na mesma direção. Hoje, no Brasil, a gente assiste, né, um governo que não tem base, que é o governo do Partido dos Trabalhadores, né, que busca conversar individualmente com parlamentares. Então, além de não funcionar essa fragmentação, ela fulaniza esse processo, porque ao invés de você discutir ideias e programas, você está discutindo vantagens pessoais para esse ou para aquele parlamentar. E é isso que nós não gostaríamos que ocorresse no nosso governo, né? E por isso a gente tem trabalhado tanto em dar essa consistência aos nossos eleitores para que escolham candidatos ligados a gente, como aqueles que serão candidatos do nosso lado, para que eles entendam que nós temos um projeto de país. Esse projeto precisa ser implementado independente das questões pessoais de quem quer que seja.